Os irmãos podem se sentar. Hoje nós vamos então começar um outro tema. Pedir ao Juliano, ou quem está ali, Alex. Ele fica só para nós aí, para fazer um favor, se está passando. Esses controlinhos tem hora que funciona, tem hora que não. Então, isso, obrigado. Então, nós vamos começar aí a falar. Ficou um pouco escuro a imagem, mas depois eu conserto para vocês poderem enxergar melhor. Nós vamos falar sobre divisão do reino. Nós vamos voltar a falar então sobre a história de Israel e vamos dar continuação à história que nós estávamos aprendendo o ano passado. Continuamos este ano nos cultos de domingo, vou mencionar para os irmãos, e aí então nós vamos a partir deste episódio. Então eu quero convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor no primeiro livro dos Reis, no capítulo de número 2, para nós fazermos a leitura do versículo 1 até o versículo de número 12. Primeiro livro dos Reis, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo de número 12. Que diz o seguinte, a palavra do Senhor. Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e sê homem. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos teus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores. Para que o Senhor confirme a palavra que falou a mim, dizendo: Se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruia, e o que fez aos dois comandantes do exército de Israel, a Abner, filho de Ner, e a Amasa, filho de Jeter, os quais matou, e em tempo de paz vingou o sangue derramado em guerra, manchando com ele o cinto que trazia nos lombos e as sandálias nos pés. Faze, pois, segundo a tua sabedoria, e não permitas que suas cãs desçam à sepultura em paz. Porém, com os filhos de Barzilai, o gileadita, usarás de benevolência e estarão entre os que comem a tua mesa. Porque assim se houveram comigo, quando eu fugia por causa de teu irmão Absalão. Eis que também está contigo Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, de Baurim, que me maldisse com dura maldição no dia em que ia a Maanaim, porque ele saiu a encontrar-se comigo junto ao Jordão, e eu pelo Senhor lhe jurei, dizendo que não o mataria a espada. Mas agora não o tenhas por inculpável, pois és homem prudente e bem saberás o que lhe hás de fazer para que as suas cãs desçam à sepultura com sangue. Davi descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Foi o tempo que Davi reinou sobre Israel 40 anos, 7 anos em Hebrom e em Jerusalém 33. Salomão assentou-se no trono de Davi seu pai, e o seu reino se fortificou sobremaneira. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, nós pedimos ao Senhor diante da tua palavra, que o Senhor fale conosco esta noite. Nós viemos a Deus para podermos nos fortalecer pelo agir do Senhor, no estudo da tua palavra, e por isso, ó Deus, em dependência ao Senhor, clamamos que o Senhor conduza todo este momento, nos dando o entendimento com profundidade, com clareza, que é possível apenas pela ação do teu Espírito, ó Deus, nas nossas vidas. Ilumina cada um de nós, nos fortalece. É a oração, ó Deus, que nós fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Irmãos, então, para nós recordarmos a história de Israel, eu quero lembrar aos irmãos que no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 8, versículo 5, nós vimos o ano passado já esse trecho,
Creio que foi o primeiro estudo que nós fizemos quando falamos sobre a história de Israel. E nós então vimos que nesse momento Israel estava olhando para fora. Eles começaram a observar as nações inimigas, as nações vizinhas a eles, e eles chegaram ao profeta Samuel e disseram: nós queremos um rei como as demais nações. O pedido de Israel para que eles tivessem um rei como os outros, nada mais era do que uma rejeição. Eles rejeitaram a soberania, o governo de Deus, através do profeta Samuel, falaram: queremos ser como os demais, como os pagãos, como os ímpios. E o Senhor então tratou o seu povo. Como? Mandando inicialmente o primeiro rei de Israel, Saul, que nós já conversamos bastante sobre ele, nós já ouvimos vários textos sobre a história de Saul, que na sua desobediência mostrou a Israel quais seriam as consequências deles tirarem Deus Todo-Poderoso e insistirem em ser como as outras nações, pedindo que um homem reinasse então sobre eles. Deus o permitiu, mas Saul foi a primeira prova de que esses homens poderiam ter falhas, e que esses homens poderiam trazer consequências trágicas para todo o povo. Foi o que aconteceu. Saul desobedeceu a Deus, eles perderam a guerra, e o Senhor então retira Saul do trono, permitindo então que Davi assumisse a frente de Israel, Inicialmente, como o próprio texto nos recorda, ele começa com 7 anos sobre Hebrom, depois todo Israel proclama Davi como rei. Isso tudo, então, nós encontramos no meio por causa da aliança do Senhor. Deus faz uma aliança com Davi, permitindo, então, que a partir de Davi, nenhum dos seus descendentes ficaria fora do trono de Israel. Uma promessa que não pega exclusivamente Davi, que não pega somente o pedaço de Israel na história, mas um todo, todos nós, no plano de redenção, porque isso atinge o próprio Cristo Jesus, que é descendente então da linhagem de Davi, como nós vemos mencionado em outros instantes. Então nós já vimos a história de Israel até esse ponto. No domingo à noite já falamos sobre Davi, sobre o que ele fez, o que ele acertou, o que ele errou, e nós vamos então a partir desse momento ver o que a palavra então nos ensina, o que está acontecendo e quem é que está à frente deste governo. Então veja comigo que nos primeiros versículos do capítulo de número 2, nós vamos encontrar aqui a formação de um novo rei. Israel está prestes a ter um novo momento. Quem é este rei? Versículo de número 1 e 2, ele mostra então para nós que Davi está já próximo do seu momento de morte. Ele diz: eu vou pelo caminho de todos os mortais, ou seja, ele está caminhando para o fim dos seus dias, o que o versículo 1 então já havia reforçado, que eram os seus dias de morte, como mesmo o capítulo 1 já havia dito. 1 Reis, capítulo 1, versículo 1, o texto diz: sendo o rei Davi já velho, ou seja, Davi está avançado em idade, e ele agora entendeu que o seu tempo de ficar à frente de Israel, ele se findou. E ele precisa então formar um novo rei, para que este rei esteja à frente do seu povo e continue então a vontade do Senhor trazendo sobre eles, Então nós vamos ver nesse texto uma questão muito interessante desta instrução. Aqui uma instrução, responsabilidade que Davi vai falar, e para isso é preciso coragem. Veja que interessante então como é que Davi começa a falar com o seu filho Salomão sobre este reino ao qual ele vai ter que ser responsável. Versículo de número 2, então ele finaliza dizendo a Salomão: coragem, pois, e sê homem. É muito interessante nós analisarmos esta orientação, essa instrução de Davi por seu filho. Seus irmãos se recordam, Salomão é filho de Batseba, foi o filho que veio após o Senhor pesar a mão sobre o bebê de Batseba e Davi, fruto de um adultério. Nasce Salomão, e este com a promessa de Deus sobre sua vida. E ele diz então para Salomão: coragem, pois, e sê homem. Quando Davi está falando isso para o seu filho, ele está lembrando ao seu filho que ele precisa então nesse momento, para assumir o reinado sobre Israel,
deixar algo muito importante para trás, que é então deixar de ser criança. Ele está falando aqui sobre maturidade. Ele está falando para Salomão: coragem e se torne um homem maduro, porque vai ser necessário a sua maturidade para que você suporte o serviço que você vai executar a partir de agora. É interessante essa linguagem que Davi usa, né? Ser homem, né? Ele é homem, né? Mas é no sentido de maturidade, porque você encontra a mesma linguagem usada por Paulo aos Coríntios no capítulo 16 da primeira carta, quando ele está então logo no finalzinho desta carta, ele está falando àquela igreja e ele fala uma expressão muito próxima com essa. Eu queria pedir aos irmãos que abrissem comigo 1 Coríntios 16, vamos ler apenas o versículo de número 13. Coríntios 16, 13, Paulo então diz: sede vigilantes. Veja que interessante que ele está falando com uma igreja, né? Não está falando com um grupo específico. E ele diz então: sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Veja só, então ele está abrangendo a toda a igreja, uma expressão que talvez se reduzisse a homens, né? Sejam como homens, né? O varonil ou o viril que ele está trazendo aqui nesta expressão. Por que ele fala isso? Porque ele está encerrando a sua carta. Então, para a igreja de Corinto, ele diz: permaneçam vigilantes, para que vocês não durmam no meio do caminho. Fiquem alertas, fiquem atentos, porque as dificuldades podem vir. Mas ele diz também: permaneçam firmes na fé, e não oscilantes como uma onda que ora está próxima e ora está longe. Permaneçam firmes. Mas ele também diz: portai-vos varonilmente. O que ele está dizendo aqui? Sejam homens. Mas é para a igreja inteira. Paulo está dizendo então: deixem de ser crianças. É hora de amadurecer. Por que é que nós podemos entender isso? Paulo começa a carta aos Coríntios falando exatamente sobre isso. No capítulo de número 3, versículo de número 1, ele diz que era difícil dele explicar aos coríntios alguns assuntos mais complexos, porque eles estavam vivendo na carne, como crianças em Cristo. E ele finaliza a carta, então, lembrando a igreja que eles têm que deixar de ser criança, para eles poderem agora, com maturidade, então, obedecer ao Senhor, para que eles, então, vivam a fé. Então, veja que interessante, quando você observa esta expressão, que é a mesma que Davi está usando para falar com o seu filho Salomão, que já não é mais uma criança, mas que se porta como uma criança. E nós sabemos que não é a idade que define maturidade, não é? Pode a pessoa ser já mais velha, mas ainda não ter alcançado maturidade e ter um comportamento ainda infantil, né? E aqui é necessário então que Salomão se torne este homem, né? Porque ele vai assumir uma grande responsabilidade sobre o povo de Israel. Nós olhamos então esta expressão como se ele estivesse dizendo assim: uma criança é aquela que não é capaz de se manter em pé sozinha nos primeiros passos, né? Eu estou observando isso agora mais de perto, com toda a alegria do meu coração. Não consegue, não tem força, não tem estrutura ainda. E ele está dizendo então: agora é hora de vocês aprenderem a ficar em pé sozinhos. Você vai ter uma luta que você precisa então ser forte para se estar todo o tempo de pé. Então ele está falando para Salomão que para ele cumprir a responsabilidade de reinado, que é um serviço a Deus, ele precisa então entender que ele já deve abandonar a sua imaturidade.
E isso significa o quê? Agir sem receio dos desafios. A criança, ela tem medo. A criança, ela é insegura. A criança não avança nos lugares onde ela não conhece, porque ela tem um receio de algum problema poder então vir sobre ela. Aquele que já está maduro conhece melhor os desafios, as dificuldades, o pós-desafio, porque já venceu alguns, e ele é capaz então de olhar aquela situação, analisar o problema e ver uma maneira dele sair dele, ao invés de ficar estagnado. Ele deve então entender que é com vigor, que é com força, que é com vitalidade, que é com ânimo, com coragem. É como se Davi estivesse repetindo a mesma expressão. Ele está dizendo: coragem, pois, seja corajoso. Ele está trazendo uma igualdade aqui sobre maturidade e coragem para assumir responsabilidades diante de Deus. É interessante nós vermos então que o ponto principal que Davi, na sua velhice, começa a passar para o seu filho é sobre maturidade. Algo que nós vimos que Davi demorou um pouco para alcançar pelas dificuldades que ele teve ao longo de toda a sua caminhada. Ele precisou chegar na velhice para entender que era preciso ter coragem, que era preciso ter homem, ou seja, ser maduro para poder servir ao Senhor. Davi tropeçou ao longo do seu caminho em vários momentos, porque aqueles instantes eram instantes da sua imaturidade. Ele quer que o seu filho evite isso. Ele evite os mesmos erros. Para isso ele precisa então manter uma vida de santidade. Veja só, então, o que é que Davi continua dizendo para o seu filho Salomão? Guarda os preceitos do Senhor teu Deus. Para quê? E aí ele continua dizendo: andar nos caminhos, guardar os mandamentos, estatutos, juízos e os testemunhos. Ou seja, Davi está aqui dizendo para Salomão que ele precisa viver uma vida de santidade para que ele possa ser maduro, para que ele possa reinar com coragem. Porque Davi entendeu que ao assumir o reinado sobre Israel, ele trouxe o olhar de todas as pessoas sobre ele. E diante de todos os erros, quantas consequências que Davi acabou trazendo em sua vida e na vida de sua família, né? Ele quer que Salomão evite todos esses momentos, né? Então ele está falando aqui sobre santidade. Qual é o fruto de uma vida de santidade? O que é que você colhe quando você se esforça para se manter numa vida de santidade? Você pode me ajudar para a gente pensar um pouquinho sobre isso? Quais são os frutos que você colhe quando você se esforça para se manter em santidade? Alguém pode me ajudar? Qual é a vantagem? Qual é a vantagem de alguém viver em santidade? Paz, segurança. O que mais? Agrada a Deus. Sim, exatamente. Estou fazendo, né? Mas o que é que eu recebo? Como você conseguiria colocar para nós, Luiz? O que é o fruto que eu tenho quando eu agrado a Deus? Como é que você olha essa questão na prática? Isso, é muito interessante essa palavra que a Luísa pegou, que o texto traz para nós. Ele diz então: guarde, ande nos caminhos, e no final ele vem dizer, versículo de número 3, para que prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores. Ele está dizendo então que aquele que guarda os mandamentos, guarda os preceitos, anda nos caminhos de Deus, essa pessoa é uma pessoa que prospera. Mas o que é prosperar?
Como é que essa pessoa prospera? Aí é que é a grande questão. Porque a gente vê as outras doutrinas que pegam esta palavra e distorcem completamente, dizendo então que a prosperidade delas vai ser material, não é? Mantenha-se no caminho do Senhor, e aí eles acrescentam a própria religiosidade, né? Frequente a igreja todos os dias, dê um dízimo do máximo que você tiver. Eles inventam em cima do que a palavra traz, para eles poderem segurar as ovelhas deles e barganhar com a fé. Quando a palavra, na verdade, fala para nós dessa prosperidade que nada mais é do que o fortalecimento que Deus vai te dar quando você mantém uma vida de santidade. Quando o seu Nelson colocou para nós paz, segurança, isso eu só consigo quando eu estou na presença de Deus. Isso é vida de santidade, é comunhão com Deus. Não vai haver uma transformação miraculosa. Não, eu fico em paz porque eu estou em comunhão com o meu Criador. Há uma restauração através do Senhor Jesus que nos leva de volta a esse relacionamento que foi quebrado com a queda. Então veja, Davi, ele ainda não tem a clareza do que vai acontecer no futuro, que com o seu descendente, Cristo Jesus, vai ser então trazido para nós a redenção. Ele não tem toda essa clareza, mas o que ele tem sobre ele? Ele tem uma promessa. Ele tem a palavra do Senhor. Ele confia na promessa do Senhor sobre a sua vida, na promessa do Senhor sobre o seu povo. E ele sabe que aquele que se mantiver em obediência, o Senhor continuará com ele. É isso que Davi tem em mente, porque ele viveu a vida dele e com tantos erros, ele colheu frutos. O adultério com Batseba, que nós sempre comentamos, o incesto que aconteceu entre os seus filhos, o assassinato de um filho para com o outro, a perseguição que ele sofreu de Absalão, ele saber que o filho dele foi pendurado num carvalho e morto a flechadas porque queria tirar o pai do trono, consequências da sua desobediência. O que ele quer que Salomão viva? Uma vida de paz e de segurança, uma vida tranquila, com um reinado tranquilo. Por quê? Ele vai ter inimigos ao seu redor, ele tem outros povos que querem vencer Israel. E se eles não estiverem com a força do Senhor, pode ser o exército mais numeroso que esteja ao seu lado, vai ser derrotado. Porque a força que nos faz vencer as batalhas, e o tempo dos reis nos mostra isso, não é a nossa força física, é Deus quem traz as vitórias. O tempo dos reis, ele é maravilhoso de ser estudado por causa disso. É muito interessante, você pega em alguns momentos, nós vamos chegar, exércitos poderosíssimos, que perdem a batalha, assim como um gigante que foi derrubado com uma pedra. Por quê? Força do Senhor. Era um plano de Deus, é o poder de Deus agindo através então de cada um daqueles a quem Ele chama para o seu serviço. Porque quando eu vejo Davi, eu imagino Davi sentado na frente de Salomão, um pai já na sua idade avançada, passando as últimas instruções, porque a qualquer momento a sua vida pode expirar. Eu imagino ele analisando a vida de Salomão e sonhando uma vida de tranquilidade para o seu filho, muito diferente do que aquela que ele então vivenciou. Salomão vai ter então outros inimigos, né? Vai ter pessoas perto dele, vai ter outros que vão chegar e tentar dialogar com ele para levar ele para longe do Senhor, porque a influência pode chegar próximo de nós. Você acha que o meio onde as pessoas vivem, elas podem influenciar a vida de santidade delas? O que você pensa sobre isso? Você acha que um adolescente que vive numa escola onde não existe nenhum cristão, ele pode ser
santo lá dentro, ou a influência do meio onde ele está, com certeza vai interromper a vida de santidade dele. O que é que você pensa sobre isso? Depende da criação? Eu achei interessante o que o senhor colocou. Eu vou absorver isso daí para a minha vida com meu filho agora. Ensinar. Estar junto para que ele saiba das ciladas. E ele decida não cair nelas. O meio vai sempre estar trazendo uma pressão sobre todos nós. Sobre adolescente, jovem, independente da idade. Como iria vir sobre Salomão, como veio sobre Davi. Que caiu porque ele quis adulterar. Ele decidiu fazer isso. Sabia da consequência? Sabia. Deus já havia falado com ele. Ele sabia da história do povo. Então o meio não tem poder, força suficiente para destruir a sua fé. Não tem. Você se torna responsável pelos seus atos a partir do momento que você entende que existe um outro caminho. Que existe alguém que você deve agradar, alguém que está te chamando para servir a Ele. Se torna uma responsabilidade. Por isso que eu vejo algo muito precioso nesta fala, nesta conversa de Davi com o Salomão, porque ele está falando aqui sobre uma instrução, que falamos no começo, de uma responsabilidade onde ele ia precisar de coragem. Mas o que se destaca nessa conversa é a imaturidade que deve ser retirada, porque se não for retirada, serviço nenhum acontece. Não há como agradar a Deus se eu permaneço para sempre na imaturidade. É o que Davi está tentando alertar então o seu filho neste momento, porque a imaturidade não me deixa ser responsável. Eu posso saber todos os preceitos, como Davi sabia, mas nos momentos em que ele foi imaturo em certas áreas, ele não suportou a batalha. Ele precisava ter lutado mais. Ele aprendeu essa grande lição ao longo de sua vida e não errou mais naquela área, né? Porque veja, a imaturidade afeta o serviço a Deus, porque esse texto está falando de serviço. Quando eu falo sobre a formação de um novo rei, eu estou falando sobre a formação de um novo aluno, que Davi está ali perante ele. Você pode chamar de filho, você pode chamar de aluno, você pode chamar de discípulo. É uma nova pessoa que está passando para um serviço a Deus. A imaturidade vai interromper o serviço a Deus, porque a imaturidade vai interromper a vida de santidade. E para que isso não aconteça, o que é que Davi faz? Davi, como eu falei, imaginando, puxa uma cadeira, senta na frente do seu filho e fala assim: filho, eu já estou em idade avançada. Ele fala isso no versículo 2: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Ele sabe que os seus dias estão próximos a findar. E ele passa a instruir o seu filho. Ele passa a lembrar o seu filho das promessas de Deus. Passa a lembrar a aliança que o Senhor havia feito com ele. Uma aliança, portanto, que não é privada apenas a Davi, a Salomão. Não, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel, é o que ele diz no final do versículo de número 4. E ele começa a dar algumas instruções para que Salomão entenda quem esteve perto dele e com quem Salomão tinha que tomar cuidado e agir talvez com justiça, com uma mão um pouco mais pesada, porque ele vem e fala então de Joabe, a quem então ele fala no final do versículo 6, que ele deseja que ele desça
à sepultura sem paz. Porque ele está pedindo por justiça. Foi alguém que traiu Davi em certo momento, diferente dos filhos de Barzilai, aos quais estiveram junto com Davi. Então ele está falando, cuidado, você vai reinar sobre Israel, mas existem pessoas que estão próximas de você, que essas pessoas podem ser que elas venham a te trair, que elas não estejam com você, e você, Salomão, precisa de coragem. Coragem para aprender a ficar de pé. É maturidade que Davi está falando aqui então para o seu filho. Mas olha que interessante, é um princípio que Davi está usando, que é o mesmo princípio que o Senhor Jesus utilizou no Novo Testamento, que você encontra em vários outros instantes, como Deuteronômio capítulo 6, e quando o seu Nelson estava mencionando, da instrução para alertar, para que o filho saiba que tem uma cilada. Deuteronômio 6 fala isso, instrui a criança no caminho, Deuteronômio 6 fala de inculcar, na cabeça da criança os ensinos. Provérbios fala, da instrução da criança, para que quando ela for velha, ela não vai se esquecer desses ensinos. Mas é interessante isso, porque Jesus, então, ele vem em Mateus capítulo 28, verso 19, falar então sobre o discipulado, a formação de novos servos, alunos, que é o que Davi está fazendo com seu filho, apesar da idade, porque não há tempo para ensinar a criança o caminho que ela deve andar. É muito interessante de ver então que quando nós falamos de pessoas novas no serviço a Deus, que é o que Salomão ia enfrentar, um novo e desafiador serviço, nós entendemos então que é preciso aprender a ser servo. Para se tornar um rei, você precisa ser servo, e para isso você precisa de instrução. É o que Davi está fazendo. Ele está instruindo, está chamando o filho para perto, porque ele não quer ver acontecer com Salomão o que aconteceu com Amnon, ele não quer ver acontecer com Salomão o que aconteceu com Absalão. Ele está tentando prevenir que este filho viva em obediência, e viva em paz, e viva em segurança diante do Senhor. Não é porque ele vai alcançar um patamar que diante de Israel era grandioso, que ele não precisava cuidar da sua espiritualidade, da sua vida, de santidade diante do Senhor. Ele está dizendo, não, guarde, que o Senhor vai fazer você prosperar, você vai ser fortalecido. Mas tudo isso, como nós falamos, está baseado então naquilo que Davi tem na sua mente e fala no final do versículo de número 4, Ele fala tudo isso por causa de uma promessa. Não é porque ele é um bom pai, não é simplesmente porque ele experimentou o erro. Não, é porque ele tem um Deus grandioso que deixou para ele uma promessa de cuidado. Deixou para ele uma promessa de que haveria sucessor ao trono de Israel enquanto eles se mantivessem em obediência. Veja que interessante. Ele está mostrando então aqui que ele não está fazendo por ele mesmo, ele está fazendo tudo isso por Deus. Porque na sua vida ele entendeu que ele deveria ter olhado para essa grande promessa. E ainda mais, Davi consegue compreender, mesmo que ainda de forma limitada, que todo servo em obediência está participando de um plano do Senhor. Porque ele sabe que o tempo não vai ser aquele apenas. Nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Ele está falando, ou seja, para sempre. O plano do Senhor não era só naquele período para eles. Ele está dizendo que ele entende que existe um plano de Deus para Israel que vai muito longe daquilo que eles estão vivendo. Porque todo servo em obediência, ele consegue entender pela comunhão, pela segurança, o que Deus está fazendo no meio daquela turbulência que ele está vivendo. Porque existe um plano maior do que aquilo. É um sofrimento tão pequeno perto da glória que há de vir, Um plano redentor que o Senhor tem para todos nós. E Davi então nos ensina exatamente isso. Porque como Paulo fala aos Filipenses, Deus é quem efetua em vós
tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Algumas pessoas leem esse texto e elas entendem então que Deus é quem faz tudo, eu não preciso fazer mais nada. Que a minha vida de santidade não depende de mim. Deus é quem vai fazer, não é? Versículo anterior, o apóstolo Paulo, ele diz então para a igreja, para que eles então desenvolvessem a salvação, ou seja, no que couber a vocês, façam. Tenham coragem, busquem maturidade, para que vocês possam então obedecer ao Senhor, honrar ao Senhor, agradar ao Senhor no serviço que vocês vão fazer. Porque Deus está conduzindo a história para cumprir os decretos dele, para cumprir os planos que as Escrituras já nos mostram no final de como serão. Que Davi ainda não tinha noção clara, mas ele confiava nesse Deus que estava direcionando todas as coisas. Então nós temos que entender que ser corajoso, como Davi está dizendo, é o mesmo que ser uma pessoa madura para servir. E para isso é preciso guardar os preceitos do Senhor. E esta instrução que Paulo traz, que o Senhor Jesus nos traz, que Davi traz para o seu filho nesse momento, é para um fortalecimento na fé, não é? Quando eu fiz a comparação de uma criança, nós temos que lembrar que a comparação de Paulo com uma criança é no âmbito espiritual. Não é uma criança realmente que está aprendendo a comer carne ou não, né? Por isso ele não vai dar carne, ele vai dar leite, né? É a ilustração que ele faz. Ele está falando que existem coisas complexas que eles não podiam entender e por isso ele vai dar algo mais fácil de ser digerido. Por quê? Para ficar de pé, ao longo da caminhada, eu preciso daquele que me levantou para o serviço. Porque senão eu não dou conta, eu não consigo. Primeiro eu preciso de Deus. Mas em segundo lugar, o Senhor deixou pessoas, servos e servas. Ele deixou o povo dele para auxiliar os demais ao longo dessa caminhada. A formação de um novo rei, como nós falamos que para ser rei precisa ser servo, ou seja, para qualquer tipo de serviço no reino, precisa entender então como é que as coisas funcionam, de quem nós dependemos. Nós vemos que Davi nos mostra que é preciso então existir alguém que vá instruir os novos. Davi está fazendo isso. Mas para instruir, o que é que eu preciso? Experiência, sabedoria. Eu preciso de comunhão com Deus, como Davi tinha naquele momento para instruir o seu filho, para tentar evitar que o seu filho então não tropeçasse como ele. É interessante como Paulo fala sobre isso no Novo Testamento, quando ele fala de mulheres. Não sei se os irmãos vão se recordar, que ele fala sobre as mulheres mais velhas e as mais novas. Ele fala para que as mais velhas sejam aquelas que se aproximem das mais novas e ensinem elas. É a mesma coisa que Paulo faz com os seus filhos na fé, a quem ele vem chamar, como ele fala de Timóteo. Ele traz para perto e instrui. Para quê? Conduzir à maturidade, para que eles evitem os erros. Para que, como uma criança no meio da escola, ela tenha os alertas de que ela sabe que ali tem cilada. E ela vai poder escolher se ela vai cometer aquele erro ou não. Isso daí cabe na responsabilidade. A instrução é para nos dar responsabilidade, para que com coragem eu possa servir ao Senhor, né? Nós temos que lembrar então que esses novos servos, eles sempre serão levantados por Deus para que Deus cumpra os seus planos. Não sou eu que levanto servos novos, não é você que levanta servos novos. Aqueles que são reais servos do Senhor com fé, é Deus quem os levanta. Mas para que eles se mantenham em pé, nós falamos aqui, é preciso de instrução. Instrução para que eles então tenham fé e continuem fortes e obedientes. O Senhor Jesus, ao longo do Evangelho de João, ele nos fala, dentro do capítulo 14, 15, ele fala que a obediência ela é vista na igreja com o amor. O amor da igreja é representado quando a igreja obedece ao seu Senhor. Veja que interessante, então todas as vezes que eu desobedeço,
Eu estou dizendo ao meu Senhor que eu não o amo tanto para eu me sacrificar como Ele se sacrificou por mim. Por isso nós precisamos aprender com Davi na sua experiência, que é preciso então deixar de ser crianças e demonstrar a nossa obediência. É o permanecer em pé, é o permanecer com coragem, é se tornar maduros para que assim o Senhor seja honrado em nossas vidas. Mas nunca se esqueça que é o Senhor que te conduzirá a todo instante, mesmo pelos demais servos, porque é na palavra dEle, é pelas promessas dEle, que Ele vai continuar nos instruindo e vai continuar nos fortalecendo. Os inimigos ao longo do seu reinado, independente do tamanho que ele seja, e quantos súditos vocês tenham ao longo de sua vida, ou não os tenha, os inimigos vão surgir, as dificuldades virão. Mas lembre-se de não desistir, porque você tem um Deus poderoso que te levantou para essa batalha, que te chamou para este serviço, independente de qual seja ele. E é através de você e de mim, o Senhor vai cumprir o seu plano, para que o maior plano de todos, da redenção, ele venha se concretizar de uma vez por todas, quando o Senhor Jesus voltar e transformar toda a sua igreja para sermos santos, perfeitos, para vivermos em comunhão com o Senhor para todo sempre. Por isso demonstre o seu amor. Você ama a Deus? Obedeça. É a única maneira que o Senhor mostre para nós em sua palavra, que nós podemos mostrar a Ele o amor, pela gratidão, pela alegria que nós temos da salvação que encontramos em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça e nos permita, ao longo dessa retomada do estudo da história de Israel, nos permita crescer em maturidade, para que nós todos possamos obedecer ao nosso Deus e agradar a Ele cada vez mais.